Assunto para a gente tratar agora com o Eduardo Vanin, executivo da Agriinvest Commodities, da Marex. Que segunda-feira, hein, Eduardo Vanin? Bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo. Bomba, que não faltava volatilidade, tá bom? Tava tudo muito fácil. É, E agora vamos que vamos. o Jefferson acabou de passar por aqui e disse o seguinte, ó, temos mais dúvidas do que respostas nesse momento, mas sabemos que os efeitos serão generalizados, não é só para a ureia, mas enxofre e MAP vão sentir, não é só o Irã e os países ao redor, né, Omã, enfim, ali também o estreito bloqueado ali em Hormuz também complica tudo. Olha, Eduardo Vaninho, os mercados estão nervosíssimos. Como é que a retomada dos negócios te pareceu dentro das suas expectativas? O que você estava esperando e o que na prática aconteceu? Como é que você está avaliando esses primeiros momentos do mercado? Vamos lá. Acho que o ponto mais importante aqui é, bom, primeiro, o mercado subestimou o Trump ou o Trump deu seta à esquerda ou à direita, enfim, e mudou de planos. Tá bom? O que estão falando hoje aí em qualquer noticiário é que o mercado subestimou o Trump. Olha, vamos dar uma olhadinha numa coisa. O Trump estava se metendo numa confusão violentona, tá bom? Que é o caso Epstein, toda aquela questão lá de pedofilia, aquela nhaca toda. Vários artistas, políticos, enfim, coisa de maluco, né? Dá até dor de barriga olhar aquilo lá. Mas, enfim, ele estava começando a ficar no centro dessa engenharia, vamos dizer assim, dessa engrenagem. Outra coisa, com base nisso e na sua popularidade, e no que hoje o americano vive uma crise de affordability, quer dizer, acessibilidade financeira, custo de vida lá para riba, então nós temos aí as eleições do Congresso, já, lá em novembro, tem todos esses escândalos, e a gente sabe como que essas coisas nos Estados Unidos acontecem. Quer dizer, quando tudo começa a ir muito mal, você tem que mudar o centro, o foco das atenções. Foi muito repentino essa coisa toda. E o Israel, se a gente lembrar lá em junho do ano passado, Israel começou toda uma história do porquê atacar o Irã. E aí pediu apoio para os Estados Unidos. Agora não, Israel nem estava falando sobre o assunto, até porque, palavras do Trump, está lá em junho, a operação, o enriquecimento de urânio, coisa toda, daqueles ataques lá em junho foram obliterados, quer dizer, varridos do mapa. E aí agora vem com essa história. Claro que isso começa um pouquinho ali atrás, com os protestos no Irã, pessoas morrendo, tudo mais. Mas o regime do Irã falou que era culpa dos Estados Unidos, que estava incendiando a coisa toda. Mas, amigos, vamos lá. A gente sabe que como que a política, a coisa toda funciona nos Estados Unidos. Na minha opinião, isso não é teoria da conspiração, mas realmente o foco vai mudar, tá bom? E aí a grande questão, eu diria, dois pontos super importantes aqui para nós. Primeiro, quanto tempo que vai levar isso? Porque essa coisa é extremamente nova. Agora o Irã entrou no módulo sobrevivência e vai atacar qualquer coisa que se mexa para fora, para dentro, vai atacar. E o Irã sabe fazer guerra barata, que são os drones. Vamos lá, o Irã patenteou e inventou essa guerra? Acho que não, mas tornou essa capacidade de construir coisas baratas e trazer distúrbios para um nível hard. E o outro ponto é, então, enfim, quanto tempo vai demorar? E segundo, não é nem o risco de fechamento do Strait de Hormuz, enfim, isso aí pode ser reaberto rapidinho. O pepinão mesmo é se acertar estruturas. E é isso que o Irã vai tentar fazer, tentar acertar estruturas ao redor, seja gasoduto, oleoduto, plantas de produção, em outros lugares. E aí que o bicho pega. Aí, enfim, quanto tempo levaria para voltar a produzir, seja lá o que for. Enfim, o bicho vai pegar. Aliás, está pegando. Bom, inclusive as últimas notícias dão conta de que o Irã anunciou um ataque ao gabinete do Benjamin Netanyahu.
O governo israelense não confirma, naturalmente. Os ataques dos Estados Unidos atingiram instalações nucleares, segundo disse um embaixador do Irã. Chefe de segurança do Irã disse que o país não vai negociar com os Estados Unidos. E agora, a chegada dessas notícias, né, Vanin, ela vai deixando tudo muito mais nebuloso, mais incerto. E essa questão do tempo, ela impacta tudo, né? Ela gera um efeito cascata que vai pegar o mundo inteiro mesmo e os produtos todos, os mercados todos. Essa questão do tempo, acho que é o que mais vai deixar esse mercado ainda renovando esse nervosismo. Tempo e riscos, riscos não calculados. O risco calculado é aquele que você, se der tudo errado, você ainda controla. Pomba, e se der tudo errado agora? Quem controla? Ninguém controla, tá bom? E, enfim, quem sai ganhando, quem sai perdendo nessa história toda, eu diria, provavelmente Rússia sai ganhando, porque não vai ter outro jeito, China vai ter que comprar mais da Rússia. Índia, que tinha prometido para os Estados Unidos não comprar petróleo da Rússia ou diminuir, vai ter que voltar a comprar. A própria Europa vai ter que voltar a comprar mais gás. Falou que estava reduzindo e reduziu de fato. Pode até comprar mais petróleo, mais diesel. E aí nós vamos para os pepinos da agricultura, os impactos para a agricultura. Ó, o produtor europeu precisa ainda comprar nitrogênio, tá bom? Para suas culturas de primavera. O milho, o trigo de primavera e a cevada. Precisa comprar ainda. O europeu é tão bem planejado, tá bom? Que eles, mediante esse risco todo, eles aumentaram enfim, os impostos sobre a ureia importada, porque ela, para produzir, produz carbono, e aí o produtor europeu comprou menos, devido a essas questões regulatórias e devido ao preço. Tá bom? Então, quer dizer, pode haver redução ou diária na Europa, sei lá, nunca vi isso, mas de investimento. Ou a Europa vai ter que vir comprar ureia e sei lá de quem compraria, levaria o preço ainda mais para cima. Aí você vem para os Estados Unidos, tá bom? Atenção ao milho. Milho, na minha opinião, a gente tá falando de soja, de óleo, esquece. O negócio é o milho. Milho é o pagodinho aí, que pode ser um cisne negro, não para o produtor, mas para o consumidor de milho, que é o seguinte, vamos lembrar 2022? Fevereiro, deu um talagaço para cima no preço da ureia, invasão da Ucrânia, e aí a relação ureia-milho na Bolsa de Chicago, pomba, foi lá para as cucuias, lá para cima. Saiu de 2 para 1, quer dizer, uma tonelada, um bushel, tanto faz, para 4 para 1. Aí o produtor americano passou a necessitar de 4 bushels de milho para comprar um bushel uma unidade de ureia, tá bom? Enfim, 2 para 1 é o nível histórico, 4 para 1 são os recordes históricos, e aí não deu outra. Naquela temporada, a área de milho despencou 6 milhões e cacetado de acres, devido ao custo. E nós já sabemos que o Fórum do USDA trouxe aí, que a área de milho vai cair 4,8 milhões de acres. Olha que paulada. E pode ser até menor se a ureia permanecer cara nesse momento aí, daqui para frente. Tá bom? Provavelmente vai dar uma disparadinha no preço. A questão principal é quanto ainda o produtor americano precisa comprar de N. Esse é um ponto-chave, tá bom? E isso vai impactar, porque ainda tem um tanto que o produtor americano precisa comprar para cobertura, tá bom? Quer dizer, pode ter um impacto para o hemisfério norte nesse momento, que é bem importante. Aqui para o Brasil, por exemplo, produtores precisam comprar ureia, nitrogenados para trigo, já estava ruim, a rentabilidade vai ficar ainda pior. O Brasil tem um estoquezinho, o Jefferson deve ter comentado que o estoque nosso de ureia está nas canelas. E, pomba, não tem de onde comprar agora, não. Tá bom? E aí, quer dizer, o produtor de trigo, por exemplo, aqui do Brasil, eu não sei, eu acho que vai reduzir a área e vamos ter que importar mais. Seria uma possibilidade. E aí nós vamos para outros impactos, na China, aqui para o Brasil.
E estamos aí com a área atrasada, né? O plantio da safrinha. Pomba, o negócio vai ficando bem esquisito. Vanin, como é que eu perguntei isso para o Jefferson em relação ao que vem de lá para cá, mas do que vai daqui para lá, qual a tua preocupação também em relação à logística para a gente escoar esse milho? Eu imagino que a gente seja um consumidor, um fornecedor mais forte, mais intenso para os iranianos no segundo semestre, mas imagino que exista nesse momento essa preocupação para garantir o fluxo desse milho e de outros produtos para lá também. Como é que isso está na sua conta? Como é que os preços do milho podem sentir esse impacto e o nosso programa de exportação também? Olha, o Irã compra esse potão, compra para semana. Certo. E eu ouvi falar que alguns tinham vendido alguma coisinha para o Irã, porque já não estavam vendendo devido à questão financeira, um caos total, já antes disso tudo. E aí já tinha diminuído bastante. O Irã comprou de nós, recorde histórico, 9 milhões e pouquinho no ano passado. É claro que se continuar desse jeito ou piorar, vai piorar, né? Lá durante a nossa safrinha, pomba, e aí vamos ter o nosso maior cliente, o nosso maior comprador fora de mercado ou comprando muito menos. Por que é importante para o Brasil? Propriamente volume? Foi um volume, mas o ponto principal é o prêmio que o Irã paga. Provavelmente esse prêmio vai aumentar ainda mais. Vamos ver como é que vai ficar. Tem várias questões: questão econômica, acesso a dólar, euro, tudo mais, moedas fortes para fazer pagamento, linhas de pagamento, linhas, enfim, acesso bancário, mas tudo isso depende de sanção ou não. Sei lá como é que vai ficar isso para frente. Então, um grande ponto de interrogação. Por que é importante para o Brasil? É o prêmio que o Irã paga. Somente assim foi possível o Brasil fazer os 41 milhões de toneladas de programa de exportação, devido aos exportadores aqui vendendo para países que pagam um tiquinho, mas não é um tiquinho, vai lá, 20, 30 centavos por bushel a mais. Sem isso aí, já foi um prejuízo, seria muito maior. Claro, para frente é importante para o Brasil, sim. E agora, a região toda do Oriente Médio, que a gente costuma fazer um paralelo, guerra, guerra. Você tem guerras e guerras. Invasão da Ucrânia, ali todos são exportadores de grãos, óleos vegetais e assim vai. Pomba, Oriente Médio são todos importadores. Exato. Exportadores de fertilizantes, mas importadores de alimentos. Milho, trigo, cevada, soja, farelo, óleos vegetais, carnes, tá Sim. bom? E assim vai. Quer dizer, pomba, não sei ainda como é que vai ficar, se é bom para o preço ou se é ruim para o preço. Vamos ter que dar uma olhada. Agora, bem importante, tá? A gente acompanhar o câmbio aqui no Brasil, como é que vai se movimentar nessa história toda. Exato. Ontem, inclusive, você mandou uma mensagem, né, já listando aqui alguns pontos que nós discutiríamos nessa manhã de hoje, e você trouxe isso como um dos pontos talvez mais importantes, né, Vanin? Essa movimentação do câmbio. O que que tá no teu radar para a gente começar às 9 horas, 9 e um pouquinho, a retomar os negócios aqui no Brasil com o câmbio? Por que que isso é importante e como deve acontecer o comportamento das moedas na sua análise, Vanin? Olha só, hoje azedume, dólar subindo, padrãozão. Só que o pepinão aqui não é o dólar tá forte. O negócio é o seguinte: euro lá para chão e o iene para baixo também. Quer dizer, porque são importadores de gás natural ou de petróleo. Quer dizer, Japão e Europa como um todo estão fritos. Ou a Índia está frita, China, enfim, vai ter que dar o seu jeito, mas está frita também. Quer dizer, todas essas moedas aí estão perdendo. E eu diria que hoje nós vamos ter o câmbio, pelo menos, abrindo em alta. Agora, no tempo, qual que é o ponto? O Brasil tem se tornado um exportador de petróleo também. Olha só, antes do Covid, o Brasil exportava mais ou menos 8 milhões de toneladas de petróleo. Depois do Covid, lá do 2022, 23, 24, saltamos aí para uns 15, quase dobramos. E agora em 2025, 24 milhões de toneladas de petróleo. Então, ó, veja, sai de 8, aumentou 3 vezes. Sai de 8 para 24 em poucos anos. Então, quer dizer, além de carnes, grãos,
minérios, aí o petróleo entrou na nossa pauta de exportação pesadão. O Brasil vai bem. Se tem alguém que vai receber fluxo, vai ser o Brasil, tá bom? E aí nosso câmbio vai penar. Olha lá na guerra da Ucrânia, na invasão da Ucrânia. O câmbio começou o ano, naquele janeiro de 22, em 5,70. Começou lá em cima. E ali em abril já estava em 4,60. 4,60 e pouco. Sim. Por quê? Bushel foi lá para riba, petróleo para riba, minério de ferro, pau, pau, pau. Não tem fundamentos para elas subirem tanto assim. Porém, naquela época o Brasil tinha taxa de juro real negativo, porque a nossa inflação era 10, 11. A gente estava saindo do Covid. E a Selic era 10, 11 também, quer dizer, meio que 0 a 0. Agora temos uma Selic de perto de 15. Eu nem lembro se cortaram, enfim, tá por aí. Ainda não. E o IPCA por volta de 5. Então temos uma taxa de juros real baita, suculenta, e provavelmente o Brasil vai ser favorecido do lado da balança comercial, tá bom? Não existe contraindicações ao Brasil nesse momento. Bom, Vanin, embora a gente precise falar mais sobre isso, como a gente está com o tempo curtinho, eu vou juntar aqui duas perguntas de dois representantes aqui da nossa audiência, que é o Ordilei Baldiceira e o Luiz Augusto Camargo. O Ordilei diz assim: Ordilei, com essa guerra, o Irã é um grande comprador de milho no Brasil, podemos ter queda no preço interno. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas para a gente trazer um pouquinho mais detalhado para ele. E o Luiz te pergunta algo também sobre o milho, mas já numa estratégia um pouquinho mais complexa, que é assim, ó. Vanin, olhando o spread de milho HU26, podemos ver o safrinha sofrendo na B3 ou o mercado vai seguir olhando para o clima? O que a gente pode trazer para o Odirley e para o Luiz Augusto? Mesma coisa. Seguinte, pro Wordlay, é isso? Isso. Então, garotinho, é assim, não vai fazer efeito agora, tá bom? Não, agora, a exportação para nós é só Rio Grande do Sul. Te- Temos um tiquinho lá que vamos fazer. Ponto. Pouco menor que o ano passado, provavelmente. Não vai fazer falta, não vai fazer diferença. Aí a questão é realmente lá para frente. Não dá para precificar uma redução, não sabemos ainda. E aí há uma questão, pomba, mas vamos supor, vamos lá, cenário, o Irã compra muito menos. O Brasil vai deixar de exportar? Temos que ver. Porque o exportador aqui, ele tem uma questão que é super importante para ele. O primeiro vem ganhar dinheiro. Agora, o segundo é logística, compromissos. Terminais, toda a questão de ferrovias, que são chamados take or pays, barcaças e assim vai. Então, vamos ver, amigos. Por enquanto, o meu número de exportação para o Brasil é 41 milhões de toneladas, parecido com esse ano. Isso contando com o aumento de produção, que vem de uma área mais grande risco aí para agora para nossa janela. Tá bom? Segundo ponto, e aí, será que o setembro vai cair, ou março, sei lá, qualquer coisa? Já vinha subindo semana passada, eu acho que vai continuar subindo, tá? Primeiro ponto, por que está subindo o milho na B3 o spotão? A ponte vai ser maior. Eu não digo nem o março vai liquidar aí daqui a pouco, o pau esquece. Agora o maio. A ponte para o milho safrinha, para o mercado interno, vai ser mais longa. Vai precisar arrancar milho do produtor que não é safrinha ainda. Pode ser o milho verão, pode ser milho safrinha da safra passada. Tá bom? Isso não estava no radar. Fretes caros, atraso de plantio. Uma coisa que pode levar o milho spot para cima é isso. Uma percepção de que a produção vai ser menor e vai entrar mais lá para frente. Isso muda tudo o mercado, muda o comportamento de venda. E o do comprador também. Tá bom? Sim. Spread eu acho que vai firmar. O maio contra o setembro, minha opinião, dá uma firmada. E se vamos continuar de olho no clima? Com certeza, tá bom? Sem falar na Bolsa de Chicago, que se subir vai dar uma favorecida ao Brasil, aí temos que ver a combinação Bolsa de Chicago e o câmbio. Mas, olha, prato cheio para os Estados Unidos, tá? Brasil complicado, caro, vamos ver o câmbio, atraso de plantio, crescimento de demanda interna, e aí vai aumentar cada vez mais a dependência de exportação de um programa americano para a safra nova, lembrando que temos já uma redução diária projetada que pode ser ainda maior.
amigos, como falei ali, cisne negro pode ser o milho nessa temporada. Vamos ficar de olho. Eduardo Vanin, obrigada, viu, meu amigo? Muito bom ter você nessa segunda-feira, onde o mundo está de pernas pro ar. Falei isso pro Jefferson também. Tá todo mundo de ponta cabeça tentando entender para onde é que vamos depois disso tudo. Foi um final de semana aquecidíssimo e muitas respostas ainda virão a partir de hoje. Obrigada, viu? Sempre bom ter você com a gente aqui para Só, começar a só semana. uma virgulinha, Sim, uma vírgula. claro. Apelei. Como que vai ficar a visita do Trump à China? Grande ponto de Ih, interrogação, tá? Não há tempo, os preparativos capengas, e vamos dizer que levem 5 semanas, é o que estão dizendo aí, essa campanha. Não há clima, não há tempo, não há condições de ter a visita, na minha opinião, em abril, tá e a bom? visita do E Lula China. Oi, aos perdão? Estados Unidos, né? A visita do Lula aos Estados Unidos. Não, visita do Trump à China em Então, finalzinho do mês agora. mas ainda tem o Lula indo visitar o Trump? Sei lá, tem? Tem. Vai lá fazer o quê? Pois é. Pois é, tá entendendo? Tem o Lula indo visitar o Trump visitar o Xi Jinping e a China não gostou Eu nada, acho que tudo nada, né? fica para, em termos de visitas, vamos lá, comitê de guerra, não sei das quantas, sala de guerra. Parece que sim. Eu diria que essas coisas ficam para depois. Agora, não vamos esquecer que os fundos aumentaram a posição, saiu de 10 mil contratos net, soja, para semana passada agora 186 mil, grande parte disso com o comentário do Trump que a China poderia comprar mais soja. Pois é. Bom, tem coisa pra gente analisar, viu, Eduardo Vanin? Obrigada, meu amigo. Uma ótima semana para você. Continuamos a nos falar e a trazer as notícias para nossa audiência. Obrigada mais uma vez. Tchau, fui! Bom dia, boa semana, bom trabalho.